galera, sejam bem-vindos ao canal Futebolaço. Dieguinho na área, dia agitadíssimo aí no Vasco com relação à janela de transferências. Vou atualizar vocês tudo que tá rolando no Vascão da Gama, mas antes, deixa o like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Se for sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo à família Futebolaço. É um prazer poder produzir conteúdo para você todos os dias. Se quiser comprar camisas antigas e históricas do Vascão da Gama, chama a gente lá na lojinha do Futebolaço do Instagram. Eu sempre deixo na descrição do vídeo aqui o link, você vai aí na descrição, clica e manda a foto pra gente lá. Se quiser vender camisa também, chama a gente lá. Dito isso, vamos agora às informações. Primeiro, galera, ontem falei no meu pós-jogo, o clima ficou todo nessa questão do Ryan fica, do Ryan sai, essa proposta do Bournemouth aí na casa de 35 milhões de euros. Abri um parêntese aqui, a informação mais atualizada que a gente tem é de que nesse momento o Bournemouth está negociando e conversando com o Ryan. A proposta, eles já informaram para o Ryan e para o staff qual vai ser, só que não entregaram ainda nas mãos do Vasco. Tá? O Fernando Diniz ontem marcou território, vou trazer as falas do Diniz daqui a pouco. Pelo Diniz o Ryan não sai agora, inclusive não sairia nem esse ano, ele jogaria o 26 e aí na outra janela sairia, que eu acho meio utópico, tá? Eu acho impossível praticamente o Ryan jogar um ano inteiro no Vasco. Eu também não contava do Ryan sair nessa janela. Na minha expectativa, o Ryan ia jogar esses primeiros 6 meses, se valorizar mais no Vasco, e aí sim, chegaria a janela do meio do ano, que é a principal janela, teve a disputa da Copa do Mundo, começa aquelas transações pós-Copa, e aí os clubes europeus estão de fato ali se organizando, e aí vem as principais propostas, inclusive dos maiores clubes. Só que tem uma pegadinha do malandro, que o Bournemouth vendeu o seu melhor jogador agora para o Manchester City. Então eles precisam dar uma porrada grande no mercado e contratar um jogador, inclusive, para ser titular, para ser essa reposição. E isso é um dos motivos que está mexendo com a cabeça do Ryan e com o staff dele. Uma informação importante é que o Ryan disse que o sonho dele é jogar na Premier League, o que não quer dizer que ele não iria para um Real Madrid, para um Barcelona, para um Paris Saint-Germain. Não é que ele não iria para esses outros gigantes, mas o desejo dele era jogar na Premier League. E o Bournemouth, ele aparece como um belo destino. A galera que não acompanha a Premier League a fundo, e eu até me incluo nisso, tá? Eu tenho acompanhado bem menos futebol europeu do que acompanhava tempos atrás. Num primeiro momento eu também torci o nariz, só que o Bournemouth nos últimos anos, ele tem um histórico muito bom de pegar jovens jogadores, melhorar, maturar eles e vender para os maiores clubes do país. Tá? Eles têm uma lista extensa, inclusive o zagueiro agora que é titular do Real Madrid, me fugiu o nome dele é meio engraçado, é com HJ, me ajuda aqui nos comentários para mim não pronunciar mal o nome dele, um lourinho. Ele está sendo até titular do Real Madrid recentemente, ele saiu do Bournemouth. Então, principalmente com a saída do jogador que foi agora para o Manchester City, o Ryan chegaria, óbvio que depende dele, né? Chegar, desempenhar, mas no primeiro momento ele chegaria para essa lacuna. Então ele chegaria para ter minutagem alta para jogar, e ele indo bem num clube menor na Premier League, ele automaticamente é vendido para um maior. Então a adaptação dele até seria mais fácil do que já cair num Chelsea da vida, num Arsenal, do Manchester City, num United, times que tem outros jogadores de mais nome, mais prontos, que acabaria acontecendo muito o que aconteceu, por exemplo, agora com o Endrick, o que de uma certa forma o Vinícius Júnior passou num primeiro momento, que é chegar, não ter espaço, aí começa a treinar no time B, joga poucos minutos, daqui a pouco é emprestado. O André Santos foi emprestado 2 anos consecutivos aí pro... Ai, meu Deus do céu, time lá da França. Tá na ponta da língua agora aqui, me deu branco. Foi Strasbourg. Ele foi muito bem lá. Então, pode acontecer o Ryan ser vendido por um gigante, ter poucos minutos e para ganhar rodagem na Europa ir para outro lugar. Então o Bournemouth, ele mataria todas essas etapas. Essa questão de vender um percentual dos direitos econômicos e ficar com um pedaço para venda futura, a Premier League acabou com isso, tá? Não existe jogador fatiado na Premier League. Porém, os clubes, depois que a Premier League matou isso, criaram outro mecanismo
para você ganhar um dinheiro de uma certa forma. Tem duas opções. Você vende um jogador por um valor e bota metas. Ah, se ele bater tais metas, eu recebo um valor a mais. O próprio PEC, quando foi vendido aí para MLS, o Vasco botou essas metas, quantidade de jogos, gols. O Vasco foi ganhando mais dinheiro com a ida do PEC para lá. E uma outra é a tal da mais-valia. Ó, eu te vendo por X, mas se o jogador for vendido novamente, a partir de um valor X, né, eu quero uma taxa de mais-valia. O clube pode aceitar ou não, 10%, 20% da próxima venda. Esses acordos existem, mas nos direitos econômicos e federativos, isso não existe mais, tá? Então, essa é a situação. O Vasco tá aguardando o Bournemouth botar a proposta na mesa do Vasco. Inclusive, a expectativa é que tenha uma reunião hoje entre o staff do Ryan e o Vasco. O Vasco também não vai criar caso com o Ryan. O moleque foi muito ponta firme, podia ter, inclusive, esperado passar e sair de graça do Vasco. Depois ele renovou o contrato de novo para aumentar essa multa agora para 80 milhões de euros e deixar o Vasco mais tranquilo para poder conseguir negociar. Ele passou a ter um dos salários mais altos do elenco nessa última renovação agora. Então tem todos esses pormenores. Pelo Diniz ele não sai. O Vasco internamente vai tentar convencer o Ryan a esperar mais um pouquinho. Só que é uma oportunidade para o Ryan e para o staff que eles enxergam como muito boa. O salário do Ryan vai ser em libra e alto, as luvas são boas, eles vão morder um percentual já da venda agora do acordo que eles têm com o Vasco, e eles entendem que o Bournemouth ou uma equipe menor dessa daí na Premier League seria o ideal para o Ryan ter o tempo de se adaptar, explodir e automaticamente pegar um clube maior. Talvez até em 6 meses. Ele arrebentar agora e na janela do meio do ano pós-Copa, se ele for bem, ele já fazer esse trampolim logo, tá? Então é isso. É essa a situação hoje do Ryan. Diria que tá mais pro Ryan sair do Vasco do que para ficar. Porém, ele ainda não tá vendido, tá bom? E aí eu queria agora aproveitar e deixar o técnico Fernando Diniz comentando aí o que ele acha da situação do Ryan e ele, na visão dele, batendo o pé, achando que o Vasco não deve vender o Ryan nesse momento. Confere aí. Em relação ao Ryan, eu acho o seguinte, desde que eu cheguei aqui, eu vi um potencial imenso no Ryan. E essa imensidão de potencial está só no começo. Não acho que é o momento do Ryan sair para nenhum time e por nenhum valor nesse momento. Acho que ele é um jogador que eu falo desportivamente e falo também pela ligação que eu tenho com ele, que é muito próxima. Se fosse meu filho, ele jamais sairia do Vasco nesse momento. Eu acho que o Ryan, ele merece, mais de qualquer coisa, ele merece ficar no Vasco e o Vasco merece que ele fique. Eu acho que esse início dele de hoje é uma amostra daquilo que pode acontecer nessa temporada. O Ryan tem tudo para se afirmar de maneira contundente no futebol brasileiro e mais bem preparado para desbravar o mercado europeu. O potencial do Ryan é para ser um dos maiores jogadores do mundo, na minha opinião. Ele tem tudo, tem tudo. E eu gosto muito do Ryan, como pessoa também, muito. Eu tenho, desde o primeiro dia que a gente se encontrou, é uma química muito forte. Eu torço, estou fazendo força para que o Ryan permaneça no Vasco. Eu acho que é o melhor para o Ryan, é o melhor para o Vasco e é o melhor até para o futebol brasileiro. A estratégia vai ter que ser montada agora, se isso se confirmar, porque eu não estava contando com a saída do Ryan. Por mais que a gente imaginasse que fosse seguir, ele ter proposta, porque eu converso muito com o Ryan, eu já conversei com as pessoas próximas ao Ryan mais de uma vez, e o entendimento do clube ao renovar o contrato do Ryan não era uma saída agora nessa janela. Eu acho que o Ryan tinha que ficar pelo menos mais essa temporada no Vasco. E o Ryan, eu repito assim, substituível mesmo. A gente não vai contratar outro Ryan. O Ryan, ele vale mais do que ele está sendo negociado. Depois do jogo de hoje, o Ryan já vale uns 2, 3, 4 milhões a mais. E conforme o ano vai andando, ele vai valendo mais. Eu falo isso desde que eu cheguei aqui. O Ryan só precisa do tempo para ir confirmando e fazendo coisas. E ele merece sair daqui com outro tipo de status e com uma situação de poder escolher melhor aonde ele vai jogar. Ele sairia mais maduro, ia sair, se ele sai no final do ano, ele ia sair novinho ainda, ia sair com 20 anos e com um nome mais consolidado no Vasco, mais consolidado no futebol brasileiro, muito provavelmente com convocação para a seleção brasileira, porque o Ryan é um jogador diferente. Eu falo isso para vocês desde que eu cheguei aqui. E ele é um potencial
que ele está se descobrindo. E ele, cada vez mais ele se descobre e gosta daquilo que está sendo descoberto por ele mesmo. Então, os motivos, para mim, são vários para o Ryan ficar. A questão financeira é uma coisa que tem como resolver. E, esportivamente, o melhor lugar para o Ryan ficar nesse momento é no Vasco. Bom, galera, agora vamos virar a chave e falar de outras questões. O Vasco encaminhou a compra do Brenner, 5 milhões de euros fixos, mais 1 milhão e meio, por favor, mais 1 milhão e meio de euros por metas a serem batidas, podendo chegar a 6 milhões e meio. A Udinese comprou o jogador por 10 milhões de euros, o Vasco tentou fazer uma proposta de 3 milhões com mais um, a Udinese recusou, o Vasco subiu para 5 fixos, mais 1,5 variável aí, o Brenner tá só aguardando esse ok final da Udinese para viajar ao Brasil e ser anunciado como jogador do Vasco. Isso deve acontecer até o meio da próxima semana. Inclusive, um diretor da Udinese confirmou que a negociação já está avançada, a informação foi dada pelo Fabrício Romano. Outra negociação que está muito avançada é a situação do David junto ao Vitória. Os obstáculos que tinham foram superados, tá? O Vasco e o staff do David chegaram a um acordo. O Vasco ainda tinha luvas a pagar ao David pela contratação em definitivo junto ao Internacional. E o Vitória acabou aceitando o contrato de 3 anos para o jogador em definitivo. O que mudou na situação, e eu confesso que me incomodou, é que o Vasco só topava vender o David. Essa questão de emprestar o David somente, o Vasco não queria. O Vasco até topava empréstimo com obrigação de compra se batesse algumas metas. Só que o Vitória não quer comprar o David. O Vitória quer o David, mas não quer comprar. O David tem 30 e vai fazer 31 anos de idade em 2026. É um jogador que, pela idade, dificilmente alguém vai chegar e vai comprar. Assim como o Vasco, o Vitória também não é trouxa. Cara, eu quero o jogador, mas não quero comprar não. E o Vasco ficou, pô, cara, eu arrumei uma dívida com o Internacional porque o Inter pegou aquela gestão de M do seu Alexandre Matos no Vasco e já tinha comprado o jogador junto ao Cruzeiro por 8, 10 milhões de reais junto ao Cruzeiro. E aí o que ele fez? Cara, eu preciso recuperar meu dinheiro. E eles botaram no contrato que se o David fizesse uma quantidade X de jogos, o Vasco era obrigado, acho que era 60% dos jogos no ano, o Vasco era obrigado a comprar o David. O Vasco comprou o David por 10 ou 12 milhões de reais. E agora passa 2 anos, né? Na verdade 1 ano, porque ele jogou esse primeiro ano emprestado e o Vasco teve que comprar ele no final de 24 para o início de 25. E agora o Vasco está liberando o David de graça. O Vasco está rachando os direitos econômicos com Vitória, segundo o Vene Casagrande. Fica 50 para Vitória, 50 para o Vasco. Vitória não paga nada ao Vasco. O jogador vai em definitivo com um contrato de 3 anos, que era o que o staff do jogador estava forçando ali, porque queria, né, garantir ele tinha um contrato de 3 anos ainda com o Vasco aqui, quis manter isso lá. Eu só saio do Vasco para ir pro Vitória se você mantiver o contrato que eu tenho. O Vitória topou, só que não quis pagar. E aí ficou nessa situação. O Vasco pelo menos pediu 50% dos direitos econômicos. Só que o questionamento que eu faço é o seguinte: alguém vai comprar o David? Qual é a chance que o Vasco tem do David arrebentar no Vitória e ser vendido no final do próximo ano, no meio desse ano? Ou no outro ano, indo para 32 anos de idade? Acho muito pouco provável. Só que a conta que o Vasco está fazendo é essa. A negociação foi feita ainda na outra gestão. O Pedrinho assumiu, mas o contrato já estava assinado, da obrigação de compra por quantidade de jogos desse. O David era, junto do Adson, os melhores jogadores de ataque do Vasco, junto com o Verratti ali em 2024. Ele teve a lesão no joelho e ferrou ele e o Vasco naquele final de 24. Então não tinha muito o que se fazer. Só que a conta que eles fazem também é que o David ganha 500 mil reais por mês. Ele é reserva, só de salário por ano, considerando o 13º, dá 7 milhões e meio de salário. Então o Vasco se livra disso aí. E fica naquela, contando do David ser vendido em algum momento lá no Vitória, o Vasco morder mais uma beirada, tá? Então a situação é essa. Confesso que não achei tão boa essa negociação não, cara. Eu não me oporia à saída do David, apesar de achar ele um jogador útil, tá? O Vasco tomara que traga alguém melhor, mas o que tá mais me preocupando é o combo. E aí vocês vão entender. O que o Vasco já cantou de letra, o Admar soltou na coletiva, o Pedrinho ratificou na entrevista que ele deu à ESPN, de que, ó, o Pedrinho ainda mandou assim, ó, a gente não, essa narrativa é mentirosa, a gente tem que ser justo.
Se o Verratti quer sair, ele que chega e peça para sair. Ninguém que tá botando o Verratti à venda. Mas também a gente é grato, ele tem 37 anos, a gente não vai querer atrapalhar ele, papapá. O Pedrinho já deu a letra ali, cara. Chega aqui, fala que tu quer ir embora pra não ficar essa bomba em cima da gente. A gente também não faz essa força toda pra tu ficar, a gente se livra do teu salário aí. E o Verratti fez isso. O Verratti sentiu que o Vasco não estava fazendo muita questão mais dele aqui. Então o Verratti, depois do jogo do Maricá, confirmou a Vasco: eu tenho interesse de ir pro Cerro Porteño, sim. Então o Verratti já informou o Vasco. Agora Vasco, Verratti e Cerro Porteño vão tentar conversar na melhor maneira aí de liberar o jogador. Então o contrato do Verratti vai ser, no primeiro momento era $100 mil, ele pediu um aumento, o Cerro topou, deve ser na casa de $150 mil, mais ou menos aí R$700 mil mês, é quase já o que ele ganha no Vasco, só que por 3 anos, né? No Vasco ele ganha entre 800 e 900, só que em dezembro o contrato dele acabava, e se o Vasco renovasse era por muito menos, né? Então o Verratti vai ter a garantia disso pelas próximas 3 temporadas. O Cerro sempre joga Libertadores, então isso talvez pese. O Cerro é um time que briga para ser campeão paraguaio todo ano, então o que o Verratti construiu no Vasco, nível do futebol paraguaio é mais baixo, ele pode acabar até virando um jogador identificado com o Cerro também. É um clube importante, é um campeonato que não é igual ao brasileiro, mas enfim, então o Verratti está muito próximo de deixar o Vasco, e a gente vai ouvir o Fernando Diniz falando da situação do Pablo Verratti também. O Verratti, eu tô sabendo, tem rumores do negócio do Cerro Porteño. É outro jogador que eu gosto muito. Em nenhum momento o Verratti estava fora dos planos, e está fora dos meus planos. Agora, se acontecer alguma coisa diferente e tiver o desejo de sair, é uma coisa que vai se conversar em algum momento. Mas ele é um jogador importante pra gente. Ele é um cara que virou ídolo do Vasco num momento muito delicado, porque o que o Verratti fez no Vasco é uma coisa muito importante. Aquele ano de 2023, aquela fuga do rebaixamento, valia às vezes mais do que um título. O Vasco, se cai naquele momento, ia ser muito desastroso para todo mundo. A gente não sabia como é que o Vasco ia estar hoje. Então o Verratti é um cara que ele tem muita importância na história recente do Vasco. E é um grande artilheiro e é um ídolo da torcida. E ele sempre me ajudou no campo, mesmo jogando ou não jogando. Então, ele em nenhum momento, na minha composição de elenco, ele esteve fora dos planos. Agora, o que vai acontecer nos próximos dias, se vai ter alguma negociação ou não, eu não posso te dizer agora. Bom, galera, é isso. Assim eu fecho com vocês a nossa primeira edição do dia. Logo mais eu chego aí à noite com a última do dia. O dia foi bem agitado. O vídeo vai ficar meio longo. Vou comentar aqui. Me preocupa sair os 3 numa porrada, tá? David, Rayan e Verratti. Na minha cabeça, o Verratti sairia agora, chegaria o Brenner. Acho que a gente teria uma troca para um jogador que faz mais sentido para o que o Diniz quer, e que o momento do Verratti também já não é lá, né, melhor dessas coisas. Ok. Só que eu imaginava que o Rayan sairia no meio do ano. O Brenner teria tempo para se adaptar, né? Ou de repente o Diniz mudaria o esquema, botaria o Brenner de 9, traria o Rayan para ponta, o Nuno brigaria por posição ali com o Coutinho, que eu acho que nesse primeiro momento o Andrés não sai do time nem o Rayan. Então acho que quem acabaria capotando era o Nuno, apesar de achar que o Nuno é uma peça importante. Eu tiraria até o Coutinho e deixaria o Nuno de 10, mas isso é só a minha opinião. Beleza. Acho que o que acabaria acontecendo seria isso. Só que o Rayan saindo agora me preocupa, cara. Por quê? Tu vai simplesmente limar os gols todos do Vasco e tu vai empurrar tudo de uma goela abaixo de uma vez no Brenner. O Brenner não joga no Brasil há 6 anos, cara. Ele saiu do Brasil em 2020. É muito tempo pro cara chegar agora e voltar ao Brasil, se readaptar. Ele é um jogador, venhamos e convenhamos, de 2 grandes temporadas, uma no Cincinnati e uma no São Paulo. Na Udinese ele não conseguiu voltar, voltou agora no final da temporada da MLS, foi bem, 10 jogos, 6 gols e 1 assistência, beleza, mas não é um cara que vem temporadas a temporadas arrebentando aí. Então é uma readaptação ao Brasil, e você teria o Rayan para revezar. Pô, o Brenner não tá indo tão bem, teve uma contusão, o Rayan volta para 9, volta o Nuno pro time, ou o Coutinho, se ele optar por botar o Coutinho no banco, que eu acho que ele não vai fazer. Então você ia esses 6 primeiros meses adaptando o Brenner ao futebol brasileiro, ao Vasco, e aí no meio do ano, porque o Rayan vai embora, isso é fato, tá? A gente não pode pensar em 26 contando com o Rayan. Aí a gente reporia o Rayan no meio do ano. Agora tu sai com todo mundo numa porrada só e joga tudo no colo do Brenner, o Vasco vai ter que ir ao mercado contratar,
não vai contratar a altura, porque a gente não acha outro Ryan no mercado, ainda mais com as condições financeiras que o Vasco tem. Então me preocupa, cara. Eu acho que a gente poderia fazer um bom brasileiro até o meio do ano, ir bem na Copa do Brasil, nas primeiras fases aí de Sul-Americana, e aí do meio pro final do ano a gente viria isso aí com mais calma. Agora, perder o Ryan agora, acho que nem o Vasco contava de ter uma proposta maior pelo Ryan e o Ryan ficar propenso a sair. Eu acho que essa situação tá meio que pegando o Vasco de calça arriada. A questão foi o Bournemouth ter vendido o atleta deles lá e ter visto no Ryan a reposição à altura, tá bom? Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos, mas não tá me agradando muito esse movimento todo numa pancada só agora, não. Vamos ver, tá? O Ryan não tá vendido. O Verratti deve sair nessa semana agora que vai entrar, mas a situação do Ryan ainda não tá definida, apesar de eu achar que o negócio vai acabar sendo concretizado. Tamo junto.